Bom, Hare Krishna Mahabharata, volume 2, capítulo 10. Krishna protege o seu devoto. Quando o sol nasceu, na manhã seguinte, Bhishma foi até Duryodhana e pediu-lhe as flechas. Ouvindo que Arjuna as pedira sob ordem de Krishna, Bhishma sorriu. Em nada aquilo o surpreendera, mesmo se ele houvesse mantido consigo as setas, Krishna indubitavelmente haveria encontrado uma maneira de frustrar-lhe o intento. Enquanto Krishna conduzisse a quadriga de Arjuna, os Kurus estariam condenados. Por mais quanto tempo esta peleja poderia continuar, todos teriam de morrer antes do seu término. Vestido sua armadura, Bhishma disse: Parece que o Jadava desmentiu minha promessa. Não me é possível investir outras 5 setas com o mesmo poder. Em razão disso, não serei capaz de hoje ceifar a vida dos 5 irmãos. Entretanto, mais uma vez, hei de me esforçar ao máximo de minha capacidade, tendo em vista o teu benefício. Centrarei minha atenção em Arjuna, mesmo se tudo que eu consiga seja matar apenas Arjuna, teu propósito haverá sido realizado. Enquanto se preparava para o dia da guerra, Bhishma pensava na promessa de Krishna que não empunharia nenhuma arma na batalha. Hoje, essa palavra seria testada. Se o herói Jadu o fizesse quebrar o seu voto, faria o mesmo com Krishna. Ou lutaria ou testemunharia a morte do seu amado Arjuna. Bhishma subiu em sua quadriga, que o levou à frente do exército, bradando comandos, organizou os Kauravas na formação conhecida como Sarvabhadra, a qual se assemelhava a uma águia de asas abertas. Com Kripa, Kritavarma, Jayadratha e os demais monarcas, alocou-se à frente e ao centro das tropas. Outros grandes e combatentes dispuseram-se nas asas direita e esquerda, guardando a infantaria com as divisões distintas. Duryodhana estava ao centro, rodeado por seus irmãos e protegido por Drona e seu filho. Alambusha e outros Rakshasas foram alocados atrás, juntamente com dezenas de milhares de outros soldados. Duryodhana olhava para Bhishma, a dianteira de suas forças militares. Entre os Kauravas, o ancião herói reluzia como a lua. O príncipe deu consigo, cheio de esperanças. Com Bhishma exibindo todo o seu poder, os Pandavas indubitavelmente se encontrariam com um completo caos. Nada obstante detê-lo, eles tentariam por todos os meios. Havia, porém, uma única pessoa capaz de o fazer, ao menos de acordo com a profecia. Bom, Duryodhana voltou-se a Dushasthana e disse alto: Nesse dia o avô matará os inimigos na batalha, assim como o fogo devora a grama seca. É certo que tudo aquilo pelo que ansiamos ao longo de tantos anos será agora auferido. Destarde considero o nosso mais importante dever a proteção de Bhishma. Contudo, não concernente a Shikandi, ele disse: tirará a vida de todo aquele que cruze o seu caminho. Temos de garantir, por conseguinte, que ele não se veja forçado a enfrentar o filho de Drupada. Não devemos permitir a que Shikandi o mate, assim como um lobo em uma alcateia matando um leão solitário. Ante o comando de Duryodhana, muitos poderosos guerreiros em quadrigas rodearam Bhishma. O exército então disparou em direção ao inimigo, fazendo a terra tremer. Do outro lado do campo de batalha, as forças Pandavas estavam prontas para o conflito. Em brilhantes armaduras e dispostos em uma contraformação, avançaram de encontro aos seus adversários. Arjuna, cuja quadriga corria ao lado daquela de Drishtadyumna, disse: Bhishma, considerando que o enganamos, revelar-se-á irado nesse dia de embate. Portanto, que Shikandi o afronte, hei de proteger teu irmão. Então os dois exércitos entrechocaram. Em meio a alaridos e aos canglores de incontáveis instrumentos, entrebateram-se furiosamente. Acima dos soldados pairavam aves de rapina a atitarem e chacais uivavam.
Todas as direções pareciam flamejantes, e pedras caíam do céu. Os cavalos e os outros animais derramavam lágrimas e tropeçavam à medida que corriam. Malgrado esses sinais inauspiciosos, quais pressagiavam um massacre, os guerreiros se entregavam à batalha, dedicando a mesma toda a sua força. Eles se precipitavam sem qualquer remorso uns contra os outros, deferindo golpes de contusão, corte e perfuramento. Os guerreiros sobre quadrigas faziam chover saraivadas de setas, as quais caíam do céu como nuvens cinzentas, enquanto inumeráveis lanças corriam pelo ar como serpentes de asas prateadas e cor de ouro. Cortando as linhas pândavas, bravamente Abhimanyu exibia embasbacante habilidade e imenso poder. Conduzido por corcéis fulvos, arremetia-se contra Duryodhana e sua divisão. Ele atirava flechas contra o príncipe, e todos os seus seguidores, com um tamanho vigor e tamanha velocidade, que se aturdiam e não eram capazes de responder. Muitos heróicos guerreiros sobre quadrigas eram mortos por infalíveis setas. Quadrigas eram despedaçadas, elefantes derrubados. As flechas de Abhimanyu cortaram os ares como víboras cuspindo fogo, e ele dispersava as divisões couravas, assim como o vento dispersa as nuvens. Era-lhes difícil até mesmo olhar para ele enquanto cortava cortava o campo de batalha, com seu arco sempre em um círculo. A proporção que Abhimanyu dizimava os guerreiros couravas consideraram um segundo Arjuna. Ninguém seria capaz de dizer um ponto fraco em sua pessoa. Ele desorientava até mesmo Drona, Kripa e Ashvatthama, todos os quais o tentavam deter. Os Kauravas perderam sua formação e fugiram aterrorizados. Vendo o tormento de suas tropas, Duryodhana chamou-a por Alambusha e o instruiu. Sem a ajuda de ninguém, o filho de Subhadra está destruindo minhas tropas. Não cogito outrem que possa embaraçar senão tua pessoa. O príncipe dos Rakshasas vai ao encontro dele e mata-o sem tardar. Neste interim, eu, Bhishma e Drona mataremos Arjuna. Lambusha anuiu o comando e rugiu ensurdecedoramente, fazendo o chão tremer. Ouvindo o urro, os guerreiros caíram atordoados ao chão. Abhimanyu, no entanto, deleitou-se ao ver-se o alvo do Rakshasa. Empunhando seu alto arco, deu ao seu quadrigário a ordem de ir de encontro a ele. Conforme disparava setas contra Alambusha e seus seguidores, parecia dançar em sua quadriga. Os Rakshasas começaram a aniquilar as divisões que apoiavam Abhimanyu. Alambusha movia-se com tão incrível velocidade, exibindo tão grande poder, que rapidamente matou milhares de guerreiros. Suas flechas caíam como uma chuva venenosa e consumia as forças pândavas. Vendo a proeza de Rakshasa, os 5 filhos de Draupadi arremetaram-se contra ele como 5 planetas voando em direção ao Sol. O filho de Yudhishthira, Prativindya, atirou muitas flechas afiadas que gritaram em o seu voo e então perfuraram a armadura do Rakshasa. Refugente e com sangue deixando suas feridas, o Rakshasa parecia tão pulcro quanto uma nuvem negra vazada pelos raios rubros do sol. Brávias flechas contra Lambusha e os filhos dos Pandavas perseguiam, derramando continuamente e de todas as direções. Fortemente perturbado, gravemente ferido, enfureceu-se como uma cobra acidentalmente chutada. Incapaz de manter-se consciente sob o ataque,
agachou-se em sua quadriga e terminou por desmaiar por alguns momentos. Quando o Rakshasa recobrou seus sentidos, colocou-se de pé, abriu o peito e os braços com a expressão de sua ira, dispensou longas setas com plumas de bútio, as quais partiram os arcos e estandartes dos seus adversários. Todos os 5 irmãos a enfrentarem-no foram fortemente feridos. O delirante Alambusha atirava sua flecha letal com assustador poder. As setas tiraram a vida dos 4 cavalos a puxarem cada quadriga dos seus oponentes e mataram ainda os quadrigários. Ele transpassava os irmãos vezes e mais vezes com flechas que pareciam meteoros incandescentes. Com seu arco em trabalho ininterrupto, Alambusha perseguia seus inimigos com o objetivo de matá-los, mas quando se aproximou deles foi detido por uma torrente de flechas de Abhimanyu. O Rakshasa voltou sua atenção para o filho de Subhadra, momento no qual uma violenta batalha teve início entre os 2 heróis. Com olhos vermelhos de raiva, entreolharam-se por alguns instantes, ambos bramiram e empunharam seus arcos conforme circunvalavam em seus carros um centro comum. Repetidamente, ambos flecharam, fazendo trovejarem as cordas dos seus arcos. O Rakshasa lançou mão dos seus poderes ilusórios, os quais Abhimanyu neutralizou com armas celestiais. Os 2 lutadores eram separados por nuvens de flechas. Fogo e fumaça partiram os projéteis quando se encontravam no voo e caíram sobre o solo, cada um buscando o ponto fraco do outro. Os 2 guerreiros flechavam o outro no peito, nos braços, nas pernas, embora atingidos por poderosas flechas que projetavam-se para fora dos seus corpos, como árvores sobre uma montanha, nenhum deles fraquejava. Abhimanyu então aventou flechas que vazaram o corpo do Rakshasa e penetraram a terra como serpentes vermelhas adentrando num buraco. Alambusha ofegou um terrível odor e deu as costas ao oponente. Por meio de seu poder místico, disseminou um manto de trevas sobre o campo de batalha. Ninguém era capaz de algo ver no imenso breu. Abhimanyu então invocou o Surya Astra. Quando a refulgente arma apareceu, o campo de batalha novamente se iluminou. E Abhimanyu cobriu seu antagonista com uma rede de flechas douradas. Vendo-se fortemente acuado, o Rakshasa aproveitou-se de muitos tipos de ilusões, fazendo estranhos seres aparecerem no campo de batalha e armas brilhantes de toda a sorte caírem sobre Abhimanyu, vindo de todas as direções. Em nada, perturbado, Abhimanyu interceptou as ilusões com seus projéteis celestiais. Alambusha, vendo o neto de Krishna neutralizar seus poderes místicos, considerou-se derrotado, saltou de sua quadriga e colocou-se a correr em fuga. Uma vez derrotado, o Rakshasa Abhimanyu começou a trucidar as tropas Kauravas, da mesma forma que um elefante enfurecido destrói flores de lótus em um lago. Somente Bhishma poderia reprimir. O avô Kuru foi de encontro a ele, apoiado por muitos outros poderosos guerreiros sob quadriga. Similarmente, muitos guerreiros Pandavas apoiaram Abhimanyu em consequência de que se deu um conflito generalizado. Em outra parte do campo, Duryodhana, Drona, Kripa, Susarshama e o exército Trigarta pelejavam contra Arjuna. Ambos os lados invocavam suas armas celestes conforme se assaltavam mutuamente com todo o seu poder em sua contenda. Drona e Arjuna pareciam Shiva e Jamaraj, esquecidos de seu relacionamento, lutavam sem qualquer remorso. Desafiando Arjuna repetidamente sobre ele, os Trigartas derramavam de todas as direções as suas flechas, conquanto o alvo de uma tempestade de setas, Arjuna mostrou
Quão êximo guerreiro ele era e neutralizou cada uma das setas. Mesmo as personalidades celestiais aplaudiram a destreza de Arjuna. Enfurecido em razão de ser atacado por tanto combatentes ao mesmo tempo, Arjuna invocou o inapelável Vayu-Astra, arma na qual criou uma borrasca e bolsou guerreiros, quadrigas e elefantes por toda a parte do campo de batalha. Presenciando a destruição causada pela arma, Drona neutralizou-a com um projétil Salya. A ventaria descontinuou-se, os homens e cavalos caíram dos céus. Arjuna, locomovendo-se em babascante velocidade, despedia incontáveis flechas, as quais projetavam os homens da divisão Trigarta ao ar, gritando como pequenos furacões. Os guerreiros sobre suas quadrigas precipitavam-se contra Arjuna, caíam gritando de seus carros destroçados. Rapidamente foi rodeado por Duryodhana, Kripa, Ashvatthama, Shalya, Barlika e numerosos outros Maharatas, Kauravas. Bhagata e Shrutayusha, encabeçando uma divisão de elefantes, sitiaram Bhima, que se aproximava de seu irmão mais novo. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 10. Krishna protege seu devoto. Bhishma concentrava sua investida sobre a quadriga de Arjuna. Ele atingiu Krishna com diversas flechas, o que fez o Jadava tremer em seu assento enquanto guiava os cavalos. Rindo alto, Bhishma fez chover milhares de flechas sobre Arjuna, a despeito do que o Pandava defendeu-se apenas com incompleto vigor. Krishna parecia atônito diante da pureza de Bhishma. Parecia que o guerreiro Kuru logo haveria consumido os 3 mundos. Com efeito, Bhishma guerreava como o destruidor no dia da dissolução universal. Vendo matar os mais notáveis guerreiros Pandavas e vendo que Arjuna respondia com todo o seu poder, Krishna ficou pensativo. Bhishma podia matar as forças combinadas dos deuses e os asuras se ninguém o aplacasse. A menos que Arjuna fizesse algo, mesmo ele sucumbiria às setas mortais de Bhishma. Fortemente ferido, já se encontrava. Krishna refletiu. Hei de matar Bhishma pessoalmente, não me é possível tolerar a morte dos Pandavas. Devido ao apego que tem por Bhishma, Arjuna não está fazendo o que lhe cabe. Eu, portanto, hei de livrar o fardo dos Pandavas, tirando a vida do melhor dos combatentes. Enquanto Krishna assim pensava, Bhishma continuou seu ataque. Valendo-se de armas celestiais, tantas flechas disparou que cobriu todas as 4 direções em torno de Arjuna. Nem o céu, nem a terra, nem o sol podiam ser vistos. As tropas do destino foram subjugadas e forçadas a recuar pela insuperável muralha de flechas. Saltando para fora dos seus carros, corriam cheios de pavor. A quadriga de Arjuna desaparecera completamente. Nem ele nem Krishna eram visíveis, mas antes apenas seu alto estandarte. E no Arjuna, sob grande pressão, Drishtadyumna tocou seu buzo e foi em socorro do filho de Panda. Krishna fez uma acentuada curva com a quadriga de Arjuna e assim conseguiu evadir da ofensa de Bhishma. Vendo Duryodhana vendo Drishtadyumna vindo em sua direção, gritou-lhe: "Ó herói dos Cines, nossos homens não estão batendo em retirada. O avô os está matando, assim como o leão mata veados. Vê com teus próprios olhos. Pessoalmente, hei de matar esse herói de votos estritos, juntamente com todos os seus seguidores e também com todos os filhos de Dhritarashtra. Ó líder do Stavatas, seus seguidores e também, ninguém me pode escapar quando estou irado. Com grande regozijo, o Ajatashratu, o reino eu garantirei." Krishna jogou ao chão as rédeas e saltou da quadriga. Pegando uma roda de quadriga próximo a ele, ergueu sobre sua cabeça como se fosse uma arma dileta. O disco Sudarshana. Ele correu de encontro a Bhishma, exatamente como um leão presta a saltar sobre um elefante. O extremo de sua veste amarela de seda voava
contra o ar empoeirado, parecendo um raio a dançar em uma nuvem negra. A roda em sua mão parecia rutilar com a mesma refulgência de seu corpo e parecia tão magnífica quanto o lótus primordial, o qual nascera Brahma. O braço negro de Krishna assemelhava-se ao caule de lótus, e sua encantadora face, orvalhada por gotas de suar, era o seu filamento. Vendo Krishna com o objetivo de destruir Bhishma, os Kurus julgaram que o fim de todos eles estava próximo. Krishna parecia a toda destruidora nuvem Savantarka, a qual se fez presente no céu no final do milênio. Os membros de Bhishma estremeceram e lágrimas encheram-lhes os olhos. O Senhor do Universo, ei-lo no campo de batalha, quebrando sua promessa de forma a proteger o devoto. O herói Kuru deitou suas armas e estendeu seus braços. À medida que Krishna ia de encontro a ele, Bhishma disse: Vem, vem, meu senhor, ó deidade suprema, senhor dos deuses. Diante de ti eu me curvo, vendo-te abandonar teu voto a fim de salvar o teu amigo, e assim satisfazendo o meu desejo pessoal, sinto-me realizado. Derruba-me desta quadriga, ó Keshava. Morto por tuas mãos, ó Janardana, lograrei imensa boa fortuna, e minha fama e dignidade serão celebradas pelos diversos mundos. Arjuna mortificou-se ao testemunhar Krishna quebrando sua promessa de não lutar. Arjuna culpava-se por aquilo se ele se houvesse esforçado devidamente na peleja contra Bhishma. O que fazia Krishna não haveria sido necessário. É claro que a promessa de Krishna já fora que a promessa de Krishna fora que não punharia armas na guerra, e uma roda dificilmente poderia ser considerada uma arma. Malgrado isso, homens tolos condená-lo-iam por sua aparente desonestidade. Arjuna largou seu arco e saltou da quadriga, com sua armadura brilhando sob o sol. No fim da tarde, correu até Krishna, que já percorrera quase metade da distância que o separava de Bhishma. Conforme lançava-se à frente, em ataque com a roda esguerguida, sua veste superior caiu para trás, no chão enlamaçado. Com um olhar rubro e exasperado, o fixo em Bhishma, vociferou: Tu és a causa deste grande massacre. Um ministro sapiente que trilha o caminho da virtude deve refrear um rei perverso por todos os meios disponíveis. Se é impossível, semelhante monarca desvirtuado, rejeitado deve ser. Arjuna conseguiu alcançar Krishna, atirando-se para frente, abraçou as pernas de Krishna. Entretanto, mesmo com Arjuna pesando suas pernas, Krishna continuou a precipitar-se em direção a Bhishma. Curvando a cabeça em demonstração de reverência, Bhishma respondeu a Krishna à proporção que se aproximava: Sempre dizes a verdade, meu senhor. Dhritarashtra eu instruí a abandonar Duryodhana, do mesmo modo que os bojas enjeitaram Kansa, mas ele não me deu ouvidos. Por certo, onipotente é o destino. Vendo-se arrastado por Krishna, Arjuna firmou seus pés para dentro do chão. Depois de 10 passos, com Pandava puxando fortemente, Krishna finalmente parou. Arjuna soltou-lhe as pernas e caiu a seus pés. Mitiga tua cólera, ó Keshava. És o refúgio dos Pandavas inquestionável, mas, por obséquio, não quebres a promessa tua. Este foi o teu verbo, ó Senhor. Não empunharei arma alguma. Não infames a tua palavra, juro por meus filhos e meus irmãos que farei jus à minha promessa. Ver-me-ás batalhar como nunca antes, ó Krishna, ante o teu comando, certamente hei de aniquilar os Kurus, os quais Bhishma encabeça. Ouvindo o prometer de Arjuna, Krishna acalmou-se e colocou sobre o chão a roda da quadriga, enquanto contemplava um maravilhoso Bhishma. Tanto Krishna quanto Arjuna deram-lhe as costas e caminharam de volta à sua quadriga. O sol, nesse momento, escondeu-se atrás do horizonte, e as hostilidades do dia foram concluídas. Búzios foram soprados de ambos os lados, os dois exércitos se recolheram. Os extenuados combatentes rumaram para os seus acampamentos, conversando sobre o memorável incidente entre Krishna e Bhishma. O líder Kuru também, enquanto conduzia suas forças
para fora do campo de batalha, não pensava em nada mais senão Krishna. A imagem do herói Jadava correndo em sua direção com a roda erguida haveria de resistir para sempre em seu coração. O Mahabharata, volume 2, capítulo 10. Krishna protege o seu devoto. Bom, enquanto o grande número de guerreiros mantinham os dois Pandavas em xeque, Bhishma fez de Yudhishthira seu alvo. O líder Kuru sabia que, se pudesse capturar o Yudhishthira, terminaria a guerra. Ele rodeou com milhares de quadrigos e elefantes, o mais velho dos pandas, com o suporte de Drishtadyumna, Satyakis, Shikandi e os outros heróis, revidou o ataque. Dando consigo, circundado por muitíssimos elefantes, Bhima lambeu os cantos de sua boca e sorriu. Ele empunhou sua massa e saltou rugiente de sua quadriga. Os guerreiros sobre os elefantes fecharam sobre ele o cerco, incitando com suas aguilhadas as bestas poderosas. No meio da divisão dos elefantes, Bhima assemelhava-se ao sol em meio das nuvens negras. Então, assim como os raios solares vazam as nuvens, moveu-se ligeiramente por entre os seus antagonistas. Golpeados pela esmagadora massa de Bhima, os elefantes barriam. Com suas presas, os elefantes atacavam Bhima, cujo sangue a escorrer por suas feridas faziam parecer uma florescente árvore ashoka. Agarrando as presas dos elefantes, arrancava-as violentamente, derrubava-as barritantes paquidermes com golpes de sua massa. Embora os elefantes fossem altamente treinados em pisotear e matar, Bhima mostrou-se egrégio o bastante para matar toda a divisão. Os sobreviventes corriam freneticamente em direção ao próprio exército, esmagando os soldados e quadrigas em sua fuga desesperada. Nesse interim, Arjuna rechaçara os guerreiros que os cercavam. Os Kauravas haviam fugido. Tanto Bhima quanto Arjuna, então, foram em socorro ao Yudhishthira, que ainda estava sob a ofensiva de Bhishma. Em sua fúria, Bhishma sozinho aniquilara um grande destacamento de Somakas. Conquanto os Somakas fossem beligerantes, formidáveis, Bhishma era-lhes por demais vigoroso. Virata, Drupada e os dois filhos de Drupada colocaram-se próximo a Bhishma e desafiaram-no. Fecharam contra ele setas ataviadas de gemas. Shikandi adiantou-se e vociferou o seu desafio atirando 100 dardos, mas Bhima não respondeu. Dando as costas a Shikandi, atacou Drupada e Virata. Drishtadyumna levou sua quadriga dianteira e disparou 3 flechas, as quais penetraram a armadura de Bhishma e alcançaram seu peito. Banhado por seu próprio sangue, refugia ainda mais no campo de batalha. Sem hesitar, atingiu Drishtadyumna com 25 flechas, depois do que atirou uma flecha e cortou o arco de Drupada. Nesse momento, Bhima e Arjuna chegaram à batalha. Cresceu em fúria entre os dois lados, ambos os quais eram intrépidos. Abertos à morte de um herói, com a mente fixa no paraíso, arremetiam-se contra os seus inimigos com armas em riste. Muitos heróis caíam e, estirados no chão, riam, aguardando a consumação da morte. Cavalos galopavam selvagemente, sem destino, com seus guerreiros pendurados sem a vida de suas celas. Guerreiros de quadriga caíam de seus carros com sua armadura despedaçada e seus membros decepados. Tantos homens eram mortos que um raio de sangue parecia correr pela terra, levando em sua correnteza cabeças, braços, pernas e torsos. Heróis regozijavam-se diante do cenário, ao passo que covardes enchiam-se de pavor. Conforme o morticínio crescia, os reis e chátrias censuravam Duryodhana. Toda essa destruição origina-se da insensatez do príncipe e do seu pai cego. Porque Dhritarashtra, homem de desígnios perversos e cegado pela cobiça, nutre sentimentos de inveja em relação aos incensuráveis Pandavas. Ouvindo os seus bramires, Duryodhana franziu a fronte, olhou para Bhishma
e Drona quem disse em brados: não deis atenção, lutai com determinação e matai nossos inimigos antes que eles o façam a nós. O avô, ó avô, por que te demoras? Bhishma voltou-se a Duryodhana e ergueu sua mão em silenciosa aquiescência. Ao redor do campo ele olhou, um pouco distante, pôde avistar a bandeira de Arjuna tremulando acima da batalha e também pôde ouvir Hanuman a gritar na bandeira. Bhishma novamente pensou em Krishna, quem logo veria seu mais querido amigo em perigo, mediante uma manobra astuta salvar os Pandavas na noite passada, mas agora lhe seria preciso mais do que semelhante astúcia para salvar Arjuna. Bhishma enchia-se de empolgação ante o pensamento. O que quer que Krishna decidisse, haveria de ser indubitavelmente o melhor para ele, bem como para o mundo. Bhishma ordenou que seu quadrigário o levasse para Arjuna, lembrando-se de sua promessa, matou todo soldado que lhe cruzara a visão. Arjuna estava em contenda contra Susharma e seu exército quando Bhishma se fez a chegar. Com uma destruição personificada, massacrava seus guerreiros sem qualquer piedade. Ninguém era capaz de permanecer diante dele, sequer por um momento antes de ser transpassado por suas flechas. Cogitando o impossível dever de lutar contra Arjuna, muitos guerreiros fugiam atemorizados. Para escaparem, alguns deixavam seus cavalos, outros suas quadrigas, outros seus elefantes. Outros exprimiam seu pânico galopando a disparada, sem nem mesmo olhar para trás. Embora Sharma tentasse reagrupar suas tropas, seus integrantes não ouviam em pouco tempo. O rei deu consigo na batalha com o suporte unicamente do seu irmão. Duryodhana, vendo a situação, apresentou-se em seu auxílio. Com Bhishma, assaltaram Arjuna com saraivadas de lanças. Bom, os demais Pandavas então correram em socorro a Arjuna. Ao mesmo tempo, outros grandes guerreiros entre os Kauravas juntaram-se a Bhishma. Uma formidável batalha foi travada entre os melhores beligerantes de ambos os lados. Satyaki e Kritavarma, desconsiderando sua longa amizade, enfrentaram-se. Drona pelejou contra Drupada, enquanto Bhima embateu-se com Bahilaka. Duryodhana e Shakuni, juntamente com alguns dos outros filhos de Dhritarashtra, confrontaram o Yudhishthira e os gêmeos. Bhishma ceifava a vida das tropas Pandavas com alor. Parecia que sequer a morte personificada poderia aproximar-se dele. 10.000 guerreiros sobre quadrigas, as linhagens em Chedes, Kashis, Karushas, todos destemidos e inabaláveis em batalha, precipitaram-se contra Bhishma, mas ele matou todos. Diante da mortalidade, o exército Panda começou a fugir. Vendo isso, Krishna disse: só para o momento pelo qual tanto ansiara agora chegou. Concretiza as palavras que proferiste no palácio de Virata, diante dos monarcas reunidos. Tu disseste: hei de matar todo e cada guerreiro de Duryodhana, encabeçados por Bhishma e Drona. Ó destruidor dos inimigos, faz jus às palavras tuas. Com os deveres de tua ordem em mente, não hesites. Luta e tira a vida de Bhishma antes que ele aniquile a nossa força militar. A Arjuna mantinha-se de pé em sua quadriga, porém de cabeça baixa. Ele sabia que, de fato, era chegada a hora de tentar matar o seu avô com o peso da tristeza sobre si. Olhou para Krishna e replicou: opressivo é o dever de um kshatriya neste mundo, matando aqueles que não devem ser mortos, anela por riqueza e poder. Não obstante, ó Janardana, tenho de proceder segundo tua vontade, dado que aí está o meu dever mais elevado. Por conseguinte, guia meus cavalos, tendo por destino o encontro com aquele virtuoso homem de irresistível esplendor. Hoje hei de obsequiar Bhishma com a morte. Krishna, com as rédeas em punho, fazia os cavalos conduzirem-se de acordo com o seu desejo. As tropas Pandavas, ao verem Arjuna indo
tomar Bhishma de assalto, regruparam-se. Bhishma urrou seu grito de guerra e cobriu a quadriga de Arjuna com um lençol de flechas. Krishna peritamente guinou a quadriga para fora do ataque e Arjuna despediu uma flecha de ponta ampla que partiu ao meio o arco de Bhishma. Imediatamente Bhishma acordoou outro arco, mas antes que pudesse atirar uma flecha com ele, Arjuna mais uma vez destruiu sua arma com uma flecha. Bhishma sorriu e ovacionou Arjuna. Bravo, bravo, Arjuna, de braços poderosos. Evadindo-se de flechas de Arjuna, o líder Kuru se valeu de outro arco, então se voltou mais uma vez para Arjuna a fim de disparar contra sua pessoa dezenas de setas. Novamente, Krishna frustrou o ataque mediante sua exímia condução. Nenhuma das flechas de Bhishma encontrou seu alvo, senão que assobiaram em torno inofensivamente. Bhishma ampliou a intensidade de seu ataque, antecipando os movimentos de Krishna e acertando tanto ele quanto Arjuna com numerosas flechas. Krishna e Arjuna, lacerados pelas flechas de Bhishma, pareciam belíssimos, tal como dois novilhos arranhados pelos chifres de um touro. Pelos chifres um de outro, né? Arjuna neutralizou o acometimento de Bhishma, mas se viu incapaz de atacar seu quisto avô com todo o seu poder. Bhishma mantinha um inexorável assalto sobre Arjuna, ao mesmo tempo atacava as tropas Pandavas ao redor. A corda do seu arco produzira um contínuo som Bom, deve ter algum erro aqui. É um som incrível, né? E suas flechas reluziam para todas as direções, trespassando os corpos de guerreiros, cavalos e elefantes, que de imediato caíram mortos. As temíveis flechas por fim sumiam para dentro da terra.